mais uma vez. Vamos hoje neste modo falar um pouco sobre Lean, o que é o Lean e quais são os seus objetivos. O Lean, na prática, tenta conciliar a rapidez, ou seja, a produtividade, com os custos e com a qualidade. No fundo, é um balanceamento destas três componentes que o Lean está envolvido e as suas ferramentas são utilizadas para na prática, de fazer um balanceamento entre estas três atividades. Melhoria da qualidade, diminuição de custos e aumento de produtividade. Foi o Sr. Taiichi Ohno que desenvolveu e que começou a elaborar este tipo de metodologias, uma filosofia de produção que reduz o prazo entre a encomenda e a expedição, através da eliminação sistemática de desperdícios, ou seja, atividades sem valor acrescentado. Uma abordagem sistemática para a identificação e eliminação de desperdícios, que no japonês se diz muda, através da melhoria contínua, fazendo os produtos fluir sempre para o cliente, sempre que o cliente os puxa, na senda da perfeição. Ou seja, o que eu quero não é empurrar produtos para a frente, é estar a produzi-los à medida dos pedidos e da informação que vem jusante. Então, à medida que o cliente os puxa, eu vou estar produzindo. E este cliente aqui não é só o cliente externo, mas sim também o cliente interno. Entre células de produção, eu só vou disponibilizar as peças na estação de trabalho seguinte se essa estação de trabalho seguinte estiver apta para as receber, ou seja, se ela expedir. Este senhor trabalhava na Toyota e estabeleceu aqui um quadro que vocês já devem ter visto, que é a casa do sistema de produção total da Toyota, onde eu tenho, em primeiro lugar, a estabilidade, cá em baixo, que tem a ver com o Aijunka, estandarização e melhoria contínua, portanto estas são as bases, e depois a partir daí tenho do lado esquerdo o Just in Time, como grande paragona deste pilar, quando fala de fluxo contínuo, takt time e sistema puxado, portanto ali em termos de produtividade, e temos o Jidoka, que tem a ver com a qualidade, parar e corrigir defeitos, separação do trabalho humano e da máquina. Portanto, todos estes dois parâmetros, no fundo, vão dar origem a qualidade, custo e prazo otimizado, que é uma das bandeiras do sistema de produção da Toyota. Então, o que é o desperdício? O desperdício, como vemos aqui, uma série de desperdícios, não é? Podemos, às vezes, ter alguma semelhança, às vezes, com a realidade naquilo que estamos a ver aqui, não é? Se bem que isto é uma tentativa de uma brincadeira, mas na prática, valor e desperdício, qual é a definição de cada uma destas duas coisas? A adição de valor. Todas as atividades que contribuem para a satisfação do cliente e pelas quais o cliente paga. Desperdício. Atividade que consome recursos, adicionando custos, no entanto, não gerando qualquer valor. Todas as atividades que não acrescentam valor ao produto ou serviço fornecido ao cliente. Eliminação de desperdício. Eliminação e prevenção de todas as causas de desperdício, as quais não contribuem para o valor do produto ou do serviço. Como definidos pelo Taiichi Ohno, existem 7 tipos de desperdício. Desperdícios de sobreprodução, tempos de espera, transporte, movimento, sobreprocessamento, inventário e defeitos. Sobreprodução é fazer o que não é necessário, quando não é necessário e em quantidades que não são necessárias. Inventário, todo e qualquer material retido por qualquer período de tempo, dentro ou fora da fábrica, inclui matéria-prima, semi-manufaturado ou produto final. Transporte, qualquer movimentação ou transferência de materiais, peças, montagens ou produto final de um local para o outro por qualquer razão. Defeitos. Não só os defeitos propriamente ditos, como também os custos de inspeção, custos de resposta a reclamações do cliente, custos de retrabalhos, reparações, materiais, etc. Sobreprocessamento. Todas as operações ou processos que não são estritamente necessários. Questionar sempre qual o objetivo de cada operação, em particular, e qual a função de cada peça. E movimentos.
todo o movimento que não é estritamente necessário à realização de uma dada operação, podendo referir-se a movimentos muito lentos, muito rápidos, assistidos ou desajustados. E por último, os tempos de espera. Refere-se tanto a pessoas como equipamentos, podendo estar relacionado com atraso de transporte, paragens de equipamentos, desbalanceamentos de fluxos, e etc. Todos, portanto, tempos de espera na sua generalidade. Existem, então, para ultrapassar e eliminar estes defeitos, ou estes defeitos, perdão, estes desperdícios que foram vistos anteriormente, existe uma série de ferramentas que estão preconizadas para eu poder identificar e eliminar estes desperdícios. Uma delas é o valor e cadeia de valor, o VSM, Value Stream Mapping, onde o que é que eu faço na prática? Eu vou seguir um produto ou um serviço desde o início até ao fim e desenhar uma representação visual de cada processo, em termos de material e informação, ou seja, faço a minha situação atual do meu processo produtivo. Identifiquei os desperdícios e os bloqueios e depois, após desenhar estes desperdícios e bloqueios, vou desenhar um mapa de como o valor deve fluir, ou seja, qual é que será a minha situação futura. A situação atual pode ser algo parecido com isto, em que eu tenho ali, faço o meu planeamento, tenho ali o meu fornecedor, que me entrega às terças e quintas-feiras um quantidade de número de matéria-prima, e eu depois tenho os meus processos de fabricação cá em baixo, estampagem, com os dados todos respeitantes à estampagem, soldadura, os inventários intermédios, depois tenho outra soldadura, e depois tenho uma montagem, e no fim tenho uma segunda montagem, e após o final do meu processo produtivo vou expedir para o meu cliente uma vez por dia. Portanto, eu faço esta abordagem sistemática de cada um dos meus processos produtivos. Vejo qual é que é o fluxo, vejo quais são as informações, vejo como é que é o fluxo tanto de material, de matéria-prima, como de informação, que é o que está ali indicado com aquelas setinhas. Tenho um panorama geral de todo o meu processo produtivo. Vou no final estar aqui a fazer uma avaliação dos tempos de espera e dos tempos de processamento de cada uma das etapas, onde eu em baixo tenho em segundos o tempo, se eu estou a falar ali 1 segundo, é o tempo que eu demoro a fazer uma estampagem. É o processo que estou a adicionar valor. Na prática, depois vou estar 7,6 dias à espera do processo seguinte. Portanto, aqueles 7,6 dias que nós vemos ali em baixo é desperdício. Portanto, eu faço no fundo vou mapear, vou cartografar o meu processo e identificar onde é que estão os desperdícios durante o meu processo produtivo. Esta ferramenta chama-se VSM, Mapeamento da Cadeia de Valor. Para quê? Para depois analisar a minha situação futura. E na minha situação futura vou endereçar todos os bloqueios e constrangimentos e resolvê-los, considerar o fluxo de material e informação e promover a utilização de sistemas puxados baseados em Kanbans, supermercados, para o caso de famílias de produtos complexos e por forma a minimizar os custos de inventário e identificar as localizações ótimas para a colocação dos referidos supermercados e, sempre que possível, utilizar o FIFO. E depois pode ser aqui a minha situação futura, que já foi alvo das melhorias todas que eu quis estar a realizar. Isto é um exemplo de todas as informações e de toda a solicitação que eu fiz em termos de melhorias para garantir que o meu processo produtivo funciona de uma maneira mais fluida. Portanto, mais uma vez, tenho o meu processo antes, tenho as minhas ações e depois tenho o depois, que é esta informação que está aqui. Aqui só temos uma zona de estampagem e depois temos uma estação onde faz todas as soldaduras e montagens. Mas a ideia é fazer este planeamento e este mapeamento de todas as atividades, processo antes e processo depois. Identifique depois em cada uma das áreas quais foram as ferramentas que eu tive que estar a utilizar para melhorar. Um SMED, análise muda, ou um TPM para realizar aquelas medidas que estive a fazer naqueles postos de trabalho. Portanto, este é o mapeamento do futuro que eu quero obter, tenho o antes e vou verificar quais são todas as ações que eu tenho que estar a realizar para que o meu modelo final seja este que está aqui.
volta a mapear os dias e os tempos de paragem. Nada disto faz sentido, ou nada disto poderá ser feito sem parte da standardização. E a standardização é o conceito dos 5S que muitos de nós já conhecemos. É a certeza de que apenas num ambiente de trabalho limpo e organizado é possível desenvolver sustentadamente um trabalho eficaz e sem desperdícios e identificar as possibilidades de um potencial de melhoria. Sem 5S não há melhoria. 5S é a ferramenta básica ou é o conceito básico da melhoria contínua. Portanto, eu, para realizar qualquer ação de melhoria, tenho que ter os 5S implementados nos meus postos de trabalho e no meu processo produtivo. O que são os 5S? 5S é a sigla para 5 palavras japonesas: sairi, eliminar, ou seja, separar tudo o que é necessário do que não é necessário, deitar fora o que é inútil. Saiton, arrumar, colocar e definir a forma de ordenar o que é necessário em locais acessíveis. Saiso, limpar as instalações de determinadas causas de sujidade e resolvê-las. Saiketsu, que é normalizar, estabelecer as regras de trabalho e formalizar a arrumação e gamas de limpeza. E, por último, o Shitsuke, que é respeitar. Tomar o hábito de aplicar os 5S, respeitar as regras e melhorar continuamente. E estes 5S são implementados nesta sequência: eliminar, arrumar, limpar, normalizar e respeitar. E isto é a base de toda a melhoria contínua. Temos que também ter gestão visual, ou seja, indicações simples que proporcionam uma compreensão imediata da situação ou da circunstância, são eficientes e autorregulam e gerem o trabalhador. Em comparação com uma exposição de dados, onde eu posso ter só dados históricos, a apresentação de informação standard, do que está planeado, e é muitas vezes para o cliente ver, na gestão visual eu tenho informação atualizada, apresento informação útil do dia a dia, apresento informação para se atuar, promove a melhoria, alerta e previne, e para que a equipa atue diretamente no produto. O TPM é outra das metodologias preconizadas para a melhoria dos processos produtivos. Estratégia de gestão do equipamento concebida com o objetivo de atingir a máxima eficiência através do envolvimento de todos os colaboradores: gestão, operadores, manutenção e engenharia. Guardar os equipamentos como se fossem nossos, é o lema do TPM. O que quer dizer TPM? Total é no sentido de eficiência global, no sentido do ciclo total de vida útil do equipamento, ou mesmo do sistema produtivo, no sentido da participação de todos os colaboradores, portanto, é uma envolvência total, não é só da manutenção. A produtiva, a busca até ao limite máximo de eficiência do sistema de produção, atingindo zero defeitos, zero acidentes, zero paragens, em sumas, zero desperdícios. E manutenção, no sentido lato da palavra, com vista a um ciclo total da vida do sistema produtivo ao sistema global de manutenção. Portanto, o TPM não é algo da manutenção, é algo estrutural da empresa, nas várias vertentes, para garantir que haja uma manutenção produtiva total de todos os aspectos que interferem nas cadências e na garantia de entrega de volumes de peças. Uma das ferramentas que se usa aqui muito nesta metodologia é o OEM, que é a Eficiência Geral dos Equipamentos. O objetivo então do TPM visa obter o uso mais eficiente e possível dos equipamentos, que é o tal OEE. Estabelece um plano global transversal a toda a organização, compreendendo atividades de manutenção preventiva e de melhorias relacionadas com a manutenção. Requer a participação de quem desenvolve os equipamentos, de quem os opera e de quem os mantém. Envolve todos e cada membro da organização e é implementado através da prática de pequenos grupos ou equipas de trabalho. Outros aspectos que temos que estar a verificar na passagem da situação atual para a futura é o balanceamento do meu processo produtivo, onde eu vou verificar em cada uma das estações de trabalho quanto tempo está a demorar a realizar cada uma das operações, e vou pegar nesta informação e vou limitar estes dados do balanceamento ao meu takt time, ou seja, que é o tempo de cadência. Eu, em cada 60 segundos, tenho que produzir uma peça. Portanto, se eu ali no estado atual tenho uma operação que demora 65 segundos, que é a operação E, essa operação
faz com que o tempo de entrega dos meus produtos ou a cadência de entrega dos meus produtos sejam de 65 segundos. Ora, como eu só posso ter 60 segundos de peça a peça, eu tenho que estar a balanceá-los de maneira que todas as operações se limitem aos 60 segundos que foram definidos pelo meu takt time. Eu ali tenho anteriormente um tempo de ciclo de 202 segundos e agora passo a ter um tempo de ciclo de 180. E existem também estas metodologias para definir como é que eu balanceio todas as minhas operações de maneira a estar limitadas ao meu takt time. O SMED, que é outra das ferramentas muito utilizada, que é o Single Minute Exchange of Die, ou seja, troca da ferramenta em minuto singular, menos de 10 minutos. Apenas em alguns casos pode ser possível atingir um minuto singular, há sempre a possibilidade de obter ganhos dramáticos. Permite aumentar a flexibilidade, a diversidade de produtos e ainda reduzir os inventários. Portanto, isto é a mudança rápida das ferramentas. Nós temos um caso mais típico que é na Fórmula 1, não é? Os 2 segundos que hoje em dia se conseguem fazer para estar a mudar as rodas de um carro deste, não é? Eu lembro-me há uns anos atrás andávamos nos 10, 12 segundos, hoje em dia já quase baixamos os 2 segundos. Portanto, isto tudo porquê? Porque está tudo preparado para quando a máquina para, seja feita uma substituição rápida e há zero desperdícios ou muito próximo do zero. As etapas do SMED, então, são quais? Separar as tarefas internas das tarefas externas, converter as tarefas internas em externas e otimizar todas as tarefas. Portanto, as tarefas internas são aquelas que eu só posso fazer quando o meu equipamento está parado. E outras, as externas, são aquelas que eu posso fazer com o equipamento a funcionar. Temos que garantir o standard, que é uma regra ou exemplo que demonstra uma clara expectativa. Sem um standard e sem uma base de comparação não será possível medir de modo a identificar melhorias ou alterações, e sem um standard não será possível verificar se os objetivos foram atingidos ou ultrapassados. Portanto, todas as melhorias que eu faço e todas as melhorias que eu implemento, valido-as e depois passam para ser standard. Só estando no standard é que eu depois posso, em cima delas, fazer a melhoria dos meus processos produtivos. A standardização, então, são procedimentos explicados por elementos géneros, pessoas, manuais standard que explicam a sequência do trabalho, métodos, standard para ferramentas, meios de fixação, alertas, medições, standards para equipamentos de produção ou máquinas, standardização de objetos ou materiais, melhoria dos métodos de gestão, ou seja, de informação também. E tudo isto na melhoria contínua dos meus processos produtivos. Portanto, tudo isto tem que estar estandarizado para que eu consiga melhorar continuamente todos os meus processos. O outro conceito de JIDOKA é a qualidade na origem. Inspeção na origem. Os operadores devem garantir que o produto que vão passar para a próxima estação de trabalho é de qualidade aceitável. Os operadores devem dispor de meios para realizar a inspeção na origem antes de passarem o produto. Temos uma ferramenta visual que é o Andon, que expõe a situação das operações de uma área sendo suficiente olhar para ver quando ocorre uma anomalia. Indica os estados da produção, por exemplo, máquinas em funcionamento, anomalias, paragens, qualidade, falhas de operadores e de materiais e ações necessárias, tais como alterações. Mostra os estados da produção em termos do número de unidades planeadas versus produção real. E por fim temos o Poka-Yoka, que é uma palavra japonesa que indica a prova de erro, onde eu vou tentar ao máximo evitar que o erro aconteça, por vários dispositivos e por várias opções em termos do produto ou em termos do processo. O Poka-Yoka mais típico é nestas brincadeiras de crianças, aquele paralelepípedo nunca irá encaixar dentro daquela circunferência ou dentro daquele círculo, por mais que eu queira fazer. Esta fixação que eu tenho no meu depósito de combustível para garantir que eu não deixe o meu depósito, não deixe a tampa do meu depósito em cima do tejadilho, ou que não a perca, ou que me esqueça de estar a colocá-la quando já reabasteci o meu carro. Os sistemas anti-erros, então, uma vez que os erros são inevitáveis, em qualquer processo produtivo, o objetivo do Poka-Yoka será evitar ou detectar esses erros antes que se transformem em defeitos. Ao eliminar os defeitos na origem, o custo é minimizado.
Portanto, à medida que o meu processo vai sendo desenvolvido, os custos associados aos seus defeitos vão aumentar quase exponencialmente, portanto eu tenho que definir e tenho que detectar os erros assim que eles são produzidos. Mais uma vez, todas estas ferramentas que nós falámos aqui de muitos de leve são ferramentas que são preconizadas pelo sistema Lean para garantir que eu consigo passar de um estado atual para um estado futuro, consigo identificar quais os desperdícios e consigo estar a eliminá-los. Consoante o tipo de desperdício que eu identifico no estado atual, vou utilizar ou um Poka-Yoka, ou um SMED, ou um TPM, ou uma produção puxada, consoante o que está a acontecer, eu vou identificar então qual é que é a ferramenta mais adequada para diminuir aquele desperdício. E é através dessa identificação que eu faço no VSM que eu depois vou promover a melhoria contínua dos meus processos. Obrigado pela vossa atenção e vemo-nos numa próxima oportunidade.